Eu não falei para vocês que a prova do IBGE ia ser uma prova simples, tranquila, fácil. As pessoas estavam demonizando por ser FGV, achando que seria extremamente complexa, difícil, e esqueceram que apesar de ser FGV, era para um cargo temporário. Então a FGV não ia pesar tanto a mão assim. E a impressão que eu tive em língua portuguesa, logo a primeira matéria da prova, eu começo por ela porque eu tenho mais facilidade com português, e por acaso é a primeira matéria da prova, mas de fato a gente não deve começar necessariamente pela primeira, mas sim por aquela que é mais tranquila pra gente. E eu achei fácil. Quando eu comecei a fazer, poxa, vai ser muito fácil, vai ser muito simples. Quando eu fui para as questões de geografia também, muito tranquilas. As de matemática, eu só não sabia mesmo. Eu acho que eu fiz metade da prova de matemática, acertei menos da metade talvez. E ética, pelo que eu vi até o momento, eu fechei. Em informática eu consegui acertar duas. Tá, mas para começo de conversa, como foi que eu consegui chegar lá? Eu relatei que seria difícil chegar, porque provavelmente eu não teria ônibus e teria que ir de Uber. Eu fiz a reserva na semana e quando foi hoje, assim, uns 40 minutos antes, o aplicativo do Uber confirma com o motorista se ele está online. E o cara que tinha aceitado a reserva quarta-feira passada simplesmente estava dormindo, estava fazendo outra coisa, não apareceu. Aí o Uber procurou outro cara. No fim, não fez muita diferença eu fazer a reserva com antecedência. Aí, esse motorista, tranquilo, chegou aqui 5 horas da manhã, na hora que eu marquei, e a gente saiu. E esse motorista, ele era o inimigo do sinal vermelho. Ele passava em todos. E sem falar que ele chegou a tirar 100 km por hora numa via aqui. Eram 5 da manhã, praticamente ninguém na rua, e ele fez o trajeto da minha casa até a prova, que geralmente é 40 minutos, uma hora, durante a semana, numa situação normal. Ele fez em 20 minutos. 5h20 eu estava em frente à porta da escola, no caso da faculdade, e antes cedo do que tarde, certo? Então eu fiquei um tempinho ali esperando. Quando foi um pouco antes das 6, começou a chegar uma ou outra pessoa. Chegou uma senhora lá que achava que era igual o censo, começou a dizer que o trabalho era por produção, aí um rapaz lá começou a discutir com ela e começaram a se desentender. E eu fiquei só, não, cara, não façam isso. Aí, beleza. Quando bateu 6 horas, assim, começou a chegar gente assim, com maior frequência, começou a chegar a galera mesmo, né? Porém, não deu metade do pessoal da minha sala. Né? As cadeiras eram todas numeradas, era para a sala estar cheia e não tinha nem a metade do contingente de pessoas. Então, primeira coisa, vocês conseguiram chegar? Segunda coisa, a sala de vocês estava vazia ou estava cheia? Ou como que foi no colégio de vocês a questão da frequência das pessoas inscritas que conseguiram chegar? E terceiro, se a prova foi fácil, quanto que vocês tiraram? Como que foi isso? Tá. Língua portuguesa, eu acertei 17 questões de 20, ou 16, porque tem uma questão que está extremamente ambígua, como é padrão da FGV, e não se sabe se é uma coisa ou se é outra. Acho que vocês devem saber que questão é essa. Geografia, acertei 11, mas a FGV, por uma besteirinha, uma questão que seria boa, que seria tranquila, de boa, ela vai ter que anular porque ela não fez a questão completa. A questão está incompleta. Ela pede lá o sentido para cá, depois para cá, e ela teria que pedir depois o sentido para cá. Só que ela não pediu. E fica bem claro o que foi que faltou na questão. Até o fiscal falou, isso daí é anulação. Ele falou para um rapaz que questionou. E provável que vai ser anulada porque simplesmente está faltando conteúdo da pergunta. Vocês sabem também que questão é essa de geografia. Tá? Mas eu devo ter acertado de 11 a 12. Ética, surpreendentemente, eu fechei. Maravilha. Informática, eu fiquei com medo de ter zerado, mas duas questões me salvaram. A que falava de Word
e aquela que falava da atualização do Windows, né? Que obviamente era feita pelo Windows Update, né? O nome já diz, atualização de sistema, update, e é isso. E a questão que falava sobre o recurso de revisão, onde o proprietário do arquivo do Word poderia revisar edições feitas por outras pessoas ou até por ele mesmo. Então, obviamente, é a guia revisão. Então, 2 de 5 em informática. Matemática, 15 questões, eu acho que eu acertei 6. Se muito, eu acertei 6. E aí, eu acho que... aquela questão de regra de 3 simples, eu errei porque não li direito. Pois é. E teve uma questão... e outra coisa. Interpretação de texto em português foi uma maravilha. Interpretação de texto em matemática, eu errei 2 questões. Tá? Teve uma questão em português, aquela da palavra estranha lá, uma palavra incomum, que eles queriam saber o significado. Eu tinha visto que eles iam cobrar esse tipo de questão, só que a palavra acabava sendo uma coisa aleatória, né? Qualquer palavra estranha que eles vão usar como para que a gente tenha que saber o significado. E aí utilizaram, né? Acho que a palavra era volúpia, né? E eu realmente não sabia o que era. E eu fui numa alternativa e marquei outra no gabarito, porque eu errei na hora de fazer. E assim como aconteceu no Banco do Brasil, em que eu marquei uma e coloquei outra no gabarito, a resposta certa era uma terceira. Então, não muda nada na minha vida. No fim, acredito que pelos gabaritos extraoficiais aí, eu tenho 43 pontos de 60, depois de um ano estudando. E principalmente eu bombei em matemática, mas português foi ótimo, geografia foi ótimo. Acho que por questão de desempate dá para pensar em alguma coisa. Pelos faltantes, dá para pensar em alguma coisa também. Outra coisa, eu fui um dos primeiros, o segundo ou terceiro talvez, a sair da sala. Quando deu 2 horas, eu já estava respondendo, terminando de responder o gabarito. Eu acho que eu saí 10 e 10. Tá? E tinha muita gente na sala ainda. Eu fiquei pensando, ou eu fiz a prova de um jeito muito de qualquer forma, porque na minha cabeça quem sai primeiro é a galera que não vai passar. E os que vão passar gastam as 3 horas, né? Ou a galera só não sabe gerenciar tempo mesmo. No começo, principalmente porque eu comecei por português, eu ia começar pelas mais rápidas, mas aí tava tão bom o português que eu já fui fazendo na ordem mesmo, tá? Não é que deva se fazer na ordem. Não se faz prova pela ordem, mas por acaso o português é melhor para mim. Então eu fiz português. Ponto. Então, eu fiz muito rápido a prova. Em pouco tempo eu já tinha terminado português. E em questão de 2 horas eu saí. E não tinha quase ninguém saído ainda. Então, também, vocês ficaram até o final? Como foi? Teve gente que ficou às 3 horas. Acho que também porque metade da prova de matemática eu não fiz cálculo, eu só chutei. E os poucos cálculos que eu fiz foram bem pequenos. Foi tudo bem tranquilo. Acredito que sobre essa prova foi isso. Talvez eu poste daqui para frente sobre como que eu vou continuar essa jornada. E fale como foi a prova de vocês. Eu fiz para APM de manhãzinha cedo, mas eu não fiz SCQ. Depois eu me arrependi de não ter escrito em SCQ, porque se alguma coisa desse errado de manhã, eu tinha uma outra chance de tarde. Mas pelo menos eu pude voltar para casa. Consegui dormir agora um pouco, né? Nem sei se foi suficiente, porque eu acordei tipo 1 da manhã e não consegui mais dormir, então eu fiquei até 5, fiquei até umas 4 esperando e 4 horas tive que me arrumar. Acredito que eu disse tudo agora, quase 10 minutos de vídeo. E sobre essa prova do do IBGE, depois de um ano de estudos, esses são os resultados. E daqui para frente, Banco do Brasil, INSS, eu não sei se dá tempo ainda, PF, mas é isso aí. Vai sair a Cefaz do meu estado, mas é extremamente complexo.
é um concurso que as pessoas estudam por anos para passar. Então não vai ser de qualquer forma que você vai chegar lá e conseguir. Então é isso.